Meus pais não me convidaram para uma viagem familiar às Bahamas, mas contavam com minha ajuda para cuidar de seus animais de estimação enquanto desfrutavam da praia junto ao meu irmão. Além disso, meu irmão decidiu reservar uma viagem solo para a Grécia sem me informar nada, e, quando chegou a data da sua partida, a revelação me pegou de surpresa. Ah, você não sabia sobre a viagem para as Bahamas? A voz do meu irmão, Salvador, estava impregnada de uma preocupação que soava falsa ao telefone. Eu pensei que a mamãe havia te contado. Estamos indo no próximo mês, mamãe, papai, eu e Helena. Alguém precisa cuidar do menino e de Nico enquanto estamos fora. Não, mãe. Ele disse que iria te perguntar. Eu me encontrava na cozinha, segurando minha xícara de café com tanta força que quase a quebrei. Meu nome é Lucas Mendoza e, aos 27 anos, acabei de descobrir que toda a minha família planejou férias tropicais sem sequer me incluir. Foi ainda mais doloroso descobrir isso acidentalmente durante o que deveria ser uma conversa casual com meu irmão, que visava discutir o próximo aniversário da nossa mãe. Não, a mãe do Salvador não me mencionou nada sobre as Bahamas, respondi, tentando manter minha voz firme e distante da preocupação em relação aos animais de estimação. Bem, você já sabe disso, ele riu. Certamente, passou, mas você não está muito ocupado, certo? Você pode cuidar do menino e de Nico. Naquela semana, mamãe contava com você, pois você é o único que não tem compromissos. Não vou, porque não fui convidado. Pensei em todos os jantares em família em que eles poderiam ter comentado sobre essa viagem, evitando cuidadosamente o tópico quando eu estava presente. Lembrei-me de conversas em voz baixa que cessavam quando eu entrava na sala, seguidas de perguntas casuais da minha mãe sobre meu horário de trabalho e do interesse repentino do meu pai em saber se eu estava namorando alguém, como se esperassem que isso não interferisse na necessidade dela de uma babá para os animais. Mais tarde naquela noite, minha mãe finalmente ligou. Querido, preciso falar com você, precisamos de um favor. Por favor, deixe-me adivinhar, eles precisam que eu cuide dos cães enquanto estão nas Bahamas. A amargura na minha voz era impossível de esconder. Oh, adoraria, disse ela, seria uma grande ajuda. Você sabe que o cara fica ansioso no canil e Nico precisa de seu remédio 2 vezes ao dia. Serão apenas 8 dias. Eu ouvi minha mãe falar sobre horários de voos e detalhes do resort, sem mencionar uma única vez que eu havia sido excluído da viagem em família, como se não houvesse um eu queria que você viesse ou algo assim. Na próxima vez, ela continuou, explicando sobre a comida especial que o Chico precisava e o rigoroso esquema de medicação de Nico, como se esses detalhes pudessem compensar o fato de que planejaram tudo sem mim. Então, você fará isso? Ele perguntou com entusiasmo. Seu pai já avisou o canil que não precisaremos deles e Salvador está tão animado por ter encontrado este resort perfeito com um snorkeling incrível. Você sabe como ele ama isso. Água. Claro, minha família sempre funcionou assim, tomando decisões que me afetavam sem me consultar, pois eu era Lucas, quem era confiável, quem era responsável, aquele que nunca causou problemas. Aquele que nunca disse não, aquele que nunca atrapalhou seus planos com suas próprias necessidades. Eu pensei nisso em voz baixa, enquanto abria meu computador para pesquisar um destino de viagem. Esse padrão começou anos atrás, quando Salvador foi aceito na NY1. Meus pais organizaram uma festa enorme, com banners personalizados e todos os amigos foram convidados para celebrar a conquista do filho mais novo. 1 ano antes, eu havia sido aceito na Universidade de Boston com uma bolsa de estudos completa. No entanto, eles apenas acenaram e disseram, bom, filho, enquanto minha carta de aceitação foi deixada na geladeira, apenas 2 dias antes de ser substituída pelo calendário do recital de dança do meu irmão Salvador. Ele sempre foi a estrela da família, o engraçado, o bonito, que nunca estava errado, mesmo quando deixou a NY1 após 2 anos para se aventurar pela Europa. Meus pais o apoiaram, enviando dinheiro mensalmente para o que chamavam de sua jornada de autodescoberta. Enquanto isso, trabalhei em 3 empregos durante a faculdade, me formei com honras e construí uma carreira de sucesso em marketing, tudo para conquistar o duvidoso privilégio de ser o suporte da família. Naquela noite, após a ligação da minha mãe, comecei a explorar lugares para viajar e um destino específico chamou minha atenção: Santorini, uma pequena ilha grega com a qual eu sonhava desde minha aula de fotografia na universidade. Coincidentemente, as datas coincidiam perfeitamente com a viagem da minha família às Bahamas. Surpreendentemente, havia uma oferta especial para meus assentos, e eu fiquei tentado a reservar imediatamente, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Salvador, que dizia que ele estava preocupado com a questão de cuidar dos cães. Vamos, Lucas, não seja difícil, não é assim?
Você acumulou dias de férias de qualquer forma. O que você faria no seu tempo livre? Você nunca vai a lugar nenhum. Engraçado, na verdade, eu tinha 3 semanas de férias acumuladas, e minha família apenas presumiu que eu nunca tirava folga porque não tinha um destino empolgante em mente. Eu havia esquecido que tinha um blog de viagens há 2 anos, que lentamente começou a ganhar seguidores, outro detalhe que eles descartaram como um pequeno hobby, assim como ignoraram minha fotografia na universidade e minha escrita no ensino médio. Meu pai ligou mais tarde. Filho, sua mãe está chateada, você sabe como é, coloque o menino no canil, ele mal comeu. A última vez que algum de vocês me convidou para uma viagem foi quando perguntei, quebrando o silêncio do outro lado. Ele respondeu: está tudo bem, Titu. Vi que Salvador mencionou que você provavelmente não conseguiria tempo livre no trabalho, e você sabe como sua mãe gosta de planejar essas coisas. Helena já pagou o depósito do seu quarto. É claro, respondi friamente, assim como ele planejou minha festa de formatura da faculdade. Ah, espere, ele não fez isso porque, de repente, o semestre de Salvador surgiu no exterior e todos tiveram que voar para Paris. Isso não é justo, Lucas, seu irmão precisava do seu apoio durante essa viagem de autodescoberta. Olhei para a tela do meu computador, para a foto da linda ilha grega que eu esperava, e senti algo mudar dentro de mim. Após anos sendo confiável, responsável, sempre disponível para sacrificar meus próprios planos, tudo isso cristalizou em um momento de absoluta clareza. Amanhã eu te conto sobre os cachorros, disse e desliguei, enquanto fazia a reserva agora para meu voo para a Grécia. Na manhã seguinte, meu telefone foi inundado com mensagens. Minha mãe enviou 6 mensagens que variavam de culpa a exigências. Salvador me deixou 3 mensagens, cada uma mais condescendente que a anterior. Até meu pai, que geralmente mantinha distância dos dramas familiares, me enviou um longo e-mail explicando por que eu estava sendo irracional. Esperei até nosso jantar familiar semanal para dar-lhes as notícias. Após desligar o telefone com meu pai, fiquei olhando para a confirmação da minha reserva para a Grécia, uma mistura de ansiedade e libertação me invadiu enquanto preparava o jantar. A tradição familiar de quinta-feira, que minha mãe insistiu em manter desde que éramos crianças, seria diferente desta vez. Ao cortar os vegetais para a salada, lembrei-me de outro detalhe que me incomodava há semanas. A namorada de Helena, Salvador, estava agindo de forma estranha toda vez que nos cruzávamos no supermercado local. Seus olhares evasivos e conversas interrompidas sugeriam que havia algo mais nessa história da viagem para as Bahamas. Cheguei cedo à casa dos meus pais, como sempre. O aroma do ensopado da mamãe encheu a cozinha enquanto ela cantarolava, alheia à tempestade que estava prestes a estourar. Salvador e Helena chegaram logo depois, meu irmão exibindo seu novo relógio, provavelmente outro presente financiado por meus pais. Lucas, querido, você pensou sobre cuidar dos cães? Perguntou minha mãe, enquanto servia a sopa. Precisamos confirmar com o canil se você não vai conseguir. Reunindo a coragem que acumulei ao longo dos anos, o peso do ingresso para Santorini em meu telefone parecia uma armadura invisível. Na verdade, minha mãe queria conversar. Com tudo isso, comecei a perceber como Helena, de repente, ficou tensa na cadeira. Não poderei cuidar do Chico e do Nico durante aqueles dias. Salvador soltou um bufo de irritação. Você vai continuar com isso? Já disse que não é como se você tivesse planos. Na verdade, sim, eu tenho, respondi, mantendo minha voz firme. Estarei em Santorini naquela semana. A mãe bateu no prato com um baque. Meu pai parou de mastigar e Helena. Ela parecia prestes a vomitar. Santorini. Salvador riu, mas notei um tremor em sua voz. Desde quando você se interessa em viajar? Você nunca vai a lugar nenhum. É engraçado que você diga isso, respondi, sentindo como anos de ressentimento começaram a borbulhar dentro de mim. Havia muitas coisas fervendo em meu interior que eles não sabiam sobre mim, principalmente porque nunca se preocuparam em perguntar. Foi então que Helena se levantou abruptamente da mesa, murmurando um pedido de desculpa sobre a necessidade de ar fresco. Eu a segui com meu olhar, percebendo como suas mãos tremiam. Havia algo em sua reação que me dizia que este era apenas o começo de uma noite que mudaria nossa família para sempre. Não seja sempre dramático, Lucas, meu pai interveio. Se isso não for por motivo algum, gostaria de ter incluído você na viagem, pai. Isto é muito mais do que uma viagem às Bahamas, eu o interrompi, preparando-me para o que estava por vir. É sobre anos de ser invisível em minha própria família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, apenas interrompido pelo som de Helena vomitando no jardim. Salvador se levantou para ir atrás dela, mas algo na minha expressão o impediu. Eu sabia que esse jantar em família estava prestes a revelar segredos que mudariam nossas vidas para sempre.
Helena voltou para a mesa com o rosto pálido, seus olhos evitando deliberadamente o olhar de meu irmão. Ele tentou tirar a mão de Salvador, mas ela sutilmente a retirou, gesto que não passou despercebido. O que está acontecendo aqui, mãe? Sua voz trêmula traindo a calma aparente. Comecei, Helena, mas Salvador a interrompeu. Não é nada, mãe. Helena não tem se sentido bem ultimamente. Ele disse rapidamente, lançando-lhe um olhar de aviso. Foi então que notei algo que estava na minha frente há semanas, o anel de compromisso que Helena costumava usar. Helena desapareceu, orgulhosamente, eu disse suavemente. Há algo que você queira compartilhar. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Salvador, que estava cada vez mais pálido. Sinto muito mesmo. Eu realmente não posso continuar com isso. É que a viagem para as Bahamas não é apenas uma viagem em família. Helena, cale a boca, sibilou Salvador, mas já era tarde. Salvador vem desviando dinheiro da conta poupança dos seus pais, Helena continuou, ignorando as ameaças. O silêncio do meu irmão vinha sendo ensurdecedor, ele estava falsificando suas assinaturas em documentos bancários durante meses. A viagem para as Bahamas é uma fachada para se encontrar com sua outra família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe colocou as mãos no peito, enquanto meu pai ficou completamente imóvel, seu garfo suspenso a meio caminho da boca. O que Salvador está falando sobre? A voz de mamãe era apenas um sussurro. Tem uma esposa e um filho de 2 anos em Nassau, Helena continuou, as palavras saindo como um torrente. Ele os conheceu durante sua viagem de autodescoberta para a Europa. Nunca foi na Europa, foi realmente nas Bahamas todo esse tempo e agora está planejando pegar mais dinheiro para manter sua outra vida. Salvador se levantou de repente, jogando a cadeira para longe. Mulher louca, gritou. Você está inventando tudo isso porque está com ciúmes. Mas algo em sua reação exagerada, o pânico em seus olhos, me disse que Helena estava dizendo a verdade. Meu irmão, o filho de ouro da família, estava vivendo uma vida dupla todo esse tempo. Os testes disseram que Helena tirou o telefone com as mãos. Fotos tremidas, mensagens, documentos. Eu descobri isso há um mês, quando ele deixou o telefone desbloqueado, então eu estive tão distante. É por isso que não pude continuar com isso. Enquanto Helena mostrava a evidência para meus pais, eu observei como o mundo perfeito que eles construíram em torno de Salvador começou a desmoronar. Mas algo me disse que isso era apenas a ponta do iceberg. Mais segredos obscuros seriam revelados naquela noite. A família estava à beira do colapso, mas a noite estava longe de terminar. Minha viagem para Santorini, que algumas horas antes parecia ser o assunto principal da noite, agora parecia insignificante comparada à bomba que acabará de estourar em nossa mesa. Os dias seguintes foram um turbilhão de revelações enquanto meus pais processavam a notícia da vida dupla de Salvador. Mergulhei em uma pesquisa que havia adiado por anos. A confissão de Helena despertou memórias adormecidas, pequenos detalhes que nunca se encaixaram na história de meu irmão. Revendo status antigos e contas que minha mãe guardava na memória, percebi que ela nunca mudará sua senha de e-mail desde que ele me pediu para configurá-lo. Descobri transferências regulares para uma conta nas Bahamas que remontavam à época da minha formatura na universidade. A data do primeiro depósito correspondia exatamente ao dia em que meus pais cancelaram a viagem para participar da minha cerimônia de formatura, alegando uma emergência. A autodescoberta de Salvador, não posso acreditar que você era capaz, eu disse a ele, quando o encontrei fumando na varanda dos nossos pais, 2 dias após o jantar fatídico. Você arruinou minha formatura para isso. Você não entende nada, Lucas, respondeu ele, sua arrogância ainda intacta apesar de tudo. Alguns de nós nascemos para mais do que uma vida medíocre no continente. Melissa e meu filho, eu precisava. E os nossos pais? Com seu dinheiro de aposentadoria, sua risada amarga fez meu sangue congelar. Você acha que é só isso? Eu só peguei algum dinheiro para minha família nas Bahamas. Chegou perto, o hálito de uísque batendo no meu rosto. Você nunca se perguntou por que o papai não conseguiu se aposentar no ano passado? Como eu planejei? Meu estômago revirou. Investimento fracassado que atrasou a aposentadoria do pai. Talvez, Salvador sorriu torto. Melissa estava grávida de novo e você já sabe como são os hospitais particulares nas Bahamas. Eu o empurrei contra a parede, uma fúria que nunca havia sentido tomando conta de mim. Você roubou deles. Eu roubei todo o fundo de aposentadoria deles. Muito mais do que isso, sussurrou meu irmãozinho. Você se lembra da casa da vovó que foi supostamente vendida por menos do que o preço de mercado? Eu falsifiquei os documentos. O comprador pagou o preço integral, mas relatou menos. A diferença, bem, digamos que meu filho tem educação universitária.
Eu garanti que me senti doente a cada momento feliz, cada conquista de Salvador que meus pais comemoraram ficou manchada com mentiras e traições. E eu, o filho entediado e irresponsável, tinha estado tão ocupado tentando ganhar sua aprovação que não vi os sinais. Helena nem sabe o que é meio, continuou Salvador, acendendo outro cigarro. Você sabe por que realmente escolhi que o pai dele é auditor bancário? Precisava de acesso a determinadas informações, e ela era ingênua o suficiente para pegar para mim. Meu telefone vibrou, era uma mensagem de Helena: preciso te ver. Há muito mais e é pior do que você imagina. Olhei para meu irmão, esse estranho que tinha destruído sistematicamente nossa família há anos, e eu sabia que a verdadeira bomba ainda estava por vir. No outono, conheci Helena em uma cafeteria longe do centro. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e suas mãos tremiam enquanto segurava uma pasta desgastada. O que vou mostrar a você? Ela começou, sua voz embargada. Eu deveria ter descoberto antes. Estou tão. O idiota do Lucas é tão idiota. Os documentos na pasta eram e-mails, extratos de conta impressos e fotos perturbadoras de Salvador com mulheres diferentes em vários países. Não só tem uma família nas Bahamas, sussurrou Helena, mas também há mais no Panamá e na Costa Rica. Ele tem enganado mulheres em toda a América Latina, apresentando-se como um empresário de sucesso, se apaixonando e então, roubando tudo. Minha cabeça girava ao examinar os documentos, as datas em que todos os valores coincidiam. Viagens de negócios de Salvador. Mas havia algo mais, que Helena duvidava. Mostre-me que há algo em você, ele disse, finalmente escorregando um envelope amarelo na minha direção. Algo que Salvador fez anos atrás. Quando você foi aceito na faculdade de Boston. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia uma carta da NY1, me endereçando uma carta de aceitação com bolsa integral, datada de uma semana antes de decidir ir para Boston. Encontrei no seu computador, explicou Helena. Salvador interceptou seu correio, apagou os e-mails da NY1. Sabia que se você fosse lá, eventualmente descobriria que suas mentiras eram necessárias para manter você longe. O mundo parou por um momento. Toda a minha vida universitária, minha carreira, as decisões que tomei, tudo foi manipulado por meu próprio irmão. Ainda tem mais, continuou Helena, sua voz trêmula. Quase inaudível, seu blog de viagens parecia nunca ter realmente decolado, até que você começou a planejar a viagem para Santorini. Olhei para ela, confusa. Salvador, eu estava sabotando seu blog desde o início. No começo, contratei uma empresa para bloquear o tráfego do seu site. Eu queria que você tivesse sucesso e viajasse, que tivesse a oportunidade de cruzar caminhos com qualquer um de seus outros eus. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não era tristeza, era pura raiva, acumulada ao longo dos anos. Por que você está me contando tudo isso agora? Perguntei, enquanto Helena se preparava para tirar uma última foto. A bolsa dela era nova, de apenas alguns dias atrás, na semana em que Salvador estava em uma joalheria, beijando uma mulher que não era nem ela nem sua esposa. Ele estava nas Bahamas, planejando algo grande, algo que poderia destruir completamente seus pais. E eu acho que sei o que é. Enquanto Helena me revelava o plano final de Salvador, senti o ar saindo dos meus pulmões. Meu irmão não estava apenas roubando dos nossos pais e enganando mulheres inocentes, ele também tinha planejado o golpe final para vender a casa da família. Documentos foram falsificados por meses, e Helena me mostrava mais papéis que sua mãe lhe tinha dado como poder notarial no ano passado, quando ele teve que ser operado. Salvador nunca o revogou e tem usado para transferir gradualmente a propriedade em seu nome. Mas meus pais moram lá, protestei. Eles acreditariam que estavam apenas assinando papéis para um investimento nas Bahamas. Helena baixou a voz. A mulher da foto, a corretora de imóveis, já tem um comprador, um desenvolvedor que quer demolir a casa para construir apartamentos. Minha mente voou para todas as memórias naquela casa, a árvore onde papai construiu nossa casa na árvore, o jardim onde a mãe cultivava suas rosas, a cozinha onde nos reuníamos todos os dias. O fechamento está previsto para a semana que vem, continuou Helena. Justo quando todos deveriam estar nas Bahamas. Salvador planejou que você estivesse ocupado com os cães enquanto ele realizava a venda. Quando todos voltassem, seria tarde demais. Por que você está me ajudando com isso? Perguntei, estudando seu rosto. Você poderia simplesmente ir embora. Helena secou uma lágrima. Porque estou grávida, Lucas, sussurrou ela. E eu não quero que meu filho cresça conhecendo o monstro que seu pai se tornou. O peso dessa revelação pesou sobre mim como uma tonelada de tijolos. Salvador não estava apenas brincando com nossas vidas, mas também com o futuro do próprio filho que estava por nascer.
Há algo mais, disse Helena, tirando seu telefone. Encontrei e-mails antigos. O motivo pelo qual Salvador odeia tanto seu sucesso não é apenas por ciúmes. Ela me mostrou uma cadeia de e-mails de anos atrás, entre Salvador e um professor da NYU. Você se lembra do escândalo de plágio que supostamente o expulsou? Helena fez uma pausa. Não era você quem plagiou. Foi Salvador, que roubou um dos seus ensaios do ensino médio e o apresentou como seu na NYU. Quando descobriram, ele manipulou as evidências para fazer parecer que era a vítima. É por isso que ele sempre se certificou de ficar longe da NYU e de qualquer conexão com seu passado. Levantei-me da mesa, precisando de ar. A minha vida havia sido uma mentira cuidadosamente elaborada por meu irmão, mas enquanto processava essa informação, meu telefone tocou. Era uma mensagem da agência de viagens. Devido a um erro no sistema, meu voo para Santorini havia sido cancelado. Eu tinha 24 horas para decidir: fugir para a Grécia e deixar que tudo isso explodisse na minha ausência, ou ficar para enfrentar o maior confronto da minha vida. A resposta veio na forma de outra mensagem, desta vez da minha mãe. Filho, preciso te ver. Há algo que você deve saber sobre Salvador. Cheguei à casa dos meus pais com o coração batendo tão forte que poderia ser ouvido. Mamãe estava sentada na sala, contendo uma caixa velha que reconheci do nosso sótão. Suas mãos tremiam quando ela disse: "Eu achei isso ontem." E retirou um maço de cartas amareladas. São da avó, escritas antes de morrer. Há uma para cada um de nós. Minha mãe começou a chorar enquanto me entregava um envelope com meu nome. A letra era de Salvador, sua voz quebrada. Lucas, sabia quem era realmente seu irmão. Abri minha carta com as mãos tremendo, e a voz da avó ressoou em minha mente. Querido Lucas, se você estiver lendo isso, significa que finalmente o momento da verdade chegou. Eu mantive segredo por anos, esperando que Salvador mudasse. A bondade que vi em você quando era criança me inspira a ser melhor, mas agora eu sei que isso nunca vai acontecer. Salvador não é quem você pensa que ele é. Os documentos anexos a esta carta são a prova do seu primeiro engano, que ele cometeu quando mal tinha 16 anos. Ele falsificou minha assinatura para obter um empréstimo usando nossa casa como garantia. Garanto que descobri, mas ele protegeu apenas um erro de juventude. Esse foi o maior erro que já cometi. Eu tenho observado todos esses anos, minha querida neta, te vendo se tornar menor para que seu irmão pudesse brilhar. Mas a sua luz, Lucas, sempre foi a mais forte. Sua gentileza, sua determinação, sua honestidade. Essas são as verdadeiras joias da nossa família. Enquanto lia, minha mãe retirou mais documentos da caixa. Eram evidências de todas as manipulações de Salvador, cuidadosamente coletadas pela avó ao longo dos anos. Elas incluíam a verdade sobre a minha admissão na NYU e o plágio do meu ensaio. Seu pai está agora no banco, disse minha mãe, enxugando as lágrimas. Com esses documentos, podemos parar tudo. A transferência notarial reverterá o que resta. A porta principal se abriu de repente, e Salvador entrou, seu rosto desfigurado pela raiva. Então eles finalmente descobriram, disse ele, com um riso frio, desprovido de emoção. A doce avó guardando isso por todos esses anos. O toque acabou, Salvador, eu disse, me colocando entre ele e minha mãe. Helena nos contou tudo sobre as Bahamas, as outras famílias e a venda da casa. Salvador foi ridicularizado pela mesma Helena que acabará de assinar os papéis para transferir a casa. Deve rever seus telefones. Naquele momento, nossos celulares tocaram simultaneamente. Era Helena. Sinto muito, sinto muito. Ele me ameaçou, machucou o bebê. Vendeu a casa. O dinheiro já está na sua conta. Salvador sorriu triunfantemente e tirou um bilhete de avião. Em 3 horas estarei fora do país, e eles não poderão fazer nada a respeito. Fomos interrompidos ao ouvir sirenes. Aproximando-nos pela janela, vimos vários carros de polícia cercando a casa de Helena. Ela desabou, acompanhada do meu pai e de um grupo de oficiais. Vocês realmente acreditaram que Helena assinaria algo real? Eu disse, sentindo uma calma surreal. Cada documento que ele assinou hoje foi parte falsa de uma operação que estávamos planejando desde que ele me contou a verdade. Cada transferência que fez, cada mentira foi rastreada e documentada. As esposas soaram como música enquanto os policiais prendiam o império de mentiras de Salvador, que entrou em colapso em minutos. Meses depois, enquanto assistia ao pôr do sol em Santorini com meus pais e Helena, que decidiu ficar com o bebê, pensei nas palavras da avó. Às vezes, a luz mais brilhante é aquela que demora mais para ser vista. Salvador cumpre pena e, finalmente, aprendemos a brilhar sem sua sombra. O blog de viagens agora é um negócio familiar.
Escrevo sobre a culinária local, meu pai fotografa a arquitetura, e Helena compartilha conselhos sobre como viajar com bebês. E eu finalmente escrevo minha própria história, sem medo e sem desculpas, apenas sendo Lucas.